lá, essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje recebemos aqui o deputado federal eleito Kiko Seleguin. Prazer ter você aqui, Kiko. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa sua vitória tão estrondosa aqui na região e saudando os nossos telespectadores. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, saudar aqui os nossos internautas que estão nos acompanhando. É sempre bom poder, através desses canais aqui, a gente dialogar com a população aqui da nossa região, viu, Ronaldo? Então, quero primeiro agradecer a vocês a oportunidade, parabenizar por essa iniciativa de construir um canal de comunicação com a nossa população. Bom, eu só tenho a agradecer a generosidade com qual a população aqui da região, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Mariporã e Cajamar, tratou a minha candidatura e me deu essa condição hoje de representar não só a nossa região, mas todo o conjunto do estado de São Paulo e Brasília. Eu acho que para a nossa região é um fato histórico importante, porque acho que é a primeira vez que um político que saiu aqui do seio da região, que foi vereador, prefeito, conseguiu chegar à Câmara Federal. Eu acho que isso, vou trabalhar para que isso seja um incentivo, para que outros possam vir depois de mim, né, e trilhar o mesmo caminho, porque a gente está representado no Congresso Nacional, significa levar questões aqui que assolam a nossa população para serem discutidas em Brasília, inseridas no orçamento da União, que é o maior orçamento que nós temos no país, né? Questões como o combate às enchentes, o sistema de tratamento de esgoto da nossa região, levar a nossa opinião a respeito do que é melhor para o país no ponto de vista da política econômica, que hoje infelizmente tem produzido pobreza e miséria, e isso faz com que a nossa gente sofra, porque a gente está na periferia da grande cidade, né? E também poder contribuir com questões nacionais, né? Oferecer alternativa aí para a discussão dos nossos trabalhadores com relação à lei de proteção ao trabalho, da previdência social, dizer o quanto isso influencia na dinâmica da nossa economia, quando você tira poder de compra dos aposentados, né? O quanto isso empobrece a nossa gente. Então eu quero poder estar em Brasília preparado para os debates nacionais, mas também o debate que possa interessar aqui a nossa região. Com certeza, Kiko. Fazendo uma breve retrospectiva agora, você foi eleito vereador muito jovem, com 20 anos em 2004. Conta para nós um pouquinho dessa sua infância, dessa sua influência familiar na política. Você é filho de prefeito, neto de prefeito. Conta um pouquinho de como começou o Kiko desde a infância até essa primeira eleição. Bom, eu nasci no meio da discussão política, né? O pai da minha mãe, o Ângelo Seleguin, conhecido como Sapo, já tinha sido vereador e prefeito em Franco da Rocha nas décadas de 70 e 80 e 60, começou bem cedo. Sim. Meu avô acho que fez parte da terceira legislatura da cidade. Ele foi 4 vezes seguidas vereador, depois prefeito, antes disso presidente da Câmara, e depois ele teve mais um mandato na década de 80. E por lado do meu pai, que foi vereador junto com o meu avô, ou seja, quando meu avô estava deixando a política, o meu pai estava iniciando. E o engraçado é que o meu avô é um político oriundo da arena, ou seja, defendeu a ditadura militar, inclusive, enfim. E o meu pai foi fundador do PT na cidade, portanto eram políticos de duas vertentes. Então a minha formação tem um pouco aí de cada lado, é claro, tem uma influência quase que 100% aí do meu pai. Eu entrei no PT com 16 anos de idade, por influência dessa atuação política. Eu, quando criança, acompanhava meus pais, assim como minha filha me acompanha agora em algumas atividades políticas. Isso vai encantando a gente, né? Essa capacidade que a política tem de conversar com os diferentes, de juntar as pessoas, de tentar encontrar solução para os nossos problemas. Depois eu fui para a universidade, me aprofundei mais ainda em estudar um pouco, né, a dinâmica da construção da sociedade moderna, enfim, e resolvi ser candidato a vereador em 2004 em Franco da Rocha. E fui eleito. Obviamente que a primeira eleição tem esse ingrediente dessa herança política, mas assim como você tem as vantagens de ser filho de alguém quando entra na política, porque você adianta alguns caminhos, vamos dizer assim, por outro lado você também tem a cobrança, né? Você nunca pode ser menos do que o seu pai ou o seu avô foi. Então sempre teve um peso grande nos meus ombros de poder seguir em frente, dar continuidade e mostrar para a sociedade para o que nós viemos à época, né?
Eu fui vereador, acho que o mais jovem da história da cidade, e já fui candidato a prefeito na legislatura seguinte, né? Não ganhei a eleição, fui derrotado, mas foi uma vitória política muito importante para mim, que apesar de a gente ter perdido a eleição, porque sabe, Ronaldo, não é só de resultado positivo que a gente aprende, muitas vezes a gente aprende mais na derrota do que na vitória. E essa foi sua única derrota? Eleitoral foi em 2008. 2008. E eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ninguém nunca fez. Você se arrepende desse movimento, de ter sido candidato a prefeito logo em 2008? De maneira nenhuma. Você não acha que poderia esperar? De maneira nenhuma. Não. A Câmara Municipal foi uma experiência importante para mim, só que logo eu percebi que câmaras em geral, em cidades pequenas, com pouca cobertura da mídia, enfim, ela tem uma tendência a virar um anexo das decisões do prefeito, né? Então, o que me instigou a ser candidato a prefeito? Que assim, eu fazia debate com os meus pares naquela época, eu tinha a compreensão de que a gente tinha as melhores ideias, as melhores propostas, só que a gente não conseguia ganhar no voto. Portanto, eu precisava construir a maioria política fora daquele ambiente. Por isso que disputar a prefeitura era importante. Porque quando você disputa a prefeitura, não é só o fato de ganhar ou não a eleição. Você planta uma semente. Você põe para a cidade um programa que você tem, mesmo que ele não seja vitorioso naquele momento, pode ser que você plantou ali ideias e sugestões que outras pessoas que possam vir depois, ou você mesmo um tempo depois, mais maduro, com mais conhecimento, com uma conjuntura mais favorável, a gente possa colocar em prática. Então foi o que aconteceu. Eu fui eleito vereador com 813 votos na época, depois eu fui derrotado à prefeitura com quase 17 mil votos. Portanto, eu consegui convencer quase que um terço dos eleitores da cidade que nós tínhamos um projeto alternativo de poder para Franco da Rocha. E foi questão de tempo, até a gente, 4 anos depois, em 2012, foi esperar com paciência, obviamente, ajustar uma coisa ali, buscar alianças, tentar construir uma maioria para poder chegar à vitória em 2012. E aí, em 2012, você teve essa vitória, reeleito em 2016, 8 anos como prefeito de Franco, que é uma cidade difícil de administrar, com vários desafios, assim como as nossas cidades aqui do Cimbaju. Eu queria que você pontuasse para nós aqui qual foi a sua maior alegria e qual foi a sua maior frustração nesse período de prefeito. Cara, difícil encontrar, hein? Mas eu acho que a maior alegria não tem uma, mas acontece o tempo todo quando as pessoas te procuram e mostram a gratidão pelo trabalho que a gente fez na cidade. Em Franco da Rocha eu costumo dizer que a nossa maior obra não foi o parque, não foi a FATEC, não foram as 10 escolas, as UBS, a UPA, a maternidade, nada do tipo. A maior obra que a gente fez foi resgatar um pouco do orgulho do franco-rochense, né? Acho que a cidade se reorganizou, virou uma página importante, hoje ela está crescendo, está desenvolvendo, gera emprego, o orçamento da prefeitura dobrou de quando a gente assumiu para agora, os serviços públicos aumentaram. Franco da Rocha ganhou um outro papel de protagonismo na região, e isso mexe com o orgulho do franco-rochense. Talvez essa seja a grande alegria que eu tenho, né? Frustração, eu confesso a você que eu não tenho o que reclamar da generosidade do povo da minha cidade, agora do povo da região, com todas as empreitadas que a gente decidiu fazer. Talvez o que é triste é ver as seguidas e sucessivas derrotas que a gente tem no combate, por exemplo, às enchentes e às catástrofes que acontecem todo verão. Eu não me culpo por isso, obviamente. Eu acho que isso é uma questão da construção da cidade de modo geral, né? Eu acho que é uma cidade construída do jeito que deu. E diante da geografia que ela tem, você tem uma bacia enorme, que é a que o Rio Juqueri abrange aqui na região, e quando ele passa no centro de Franco da Rocha, a gente resolveu ocupar aquela região, que é uma região que naturalmente deve ser alagada, né? Isso traz uma frustração muito grande, porque isso mexe com a autoestima do cidadão. Todos os anos comerciantes, comerciários, pessoas comuns perdem seus bens, enfim, e invariavelmente acontece mortes, como que aconteceu, por exemplo, no ano passado, não em decorrência da enchente, mas sim deslizamento de um barranco na periferia da cidade que trouxe o óbito de 17 pessoas. Isso foi muito triste. Talvez isso é uma frustração que eu tenho, que não dá para descansar e trabalhar enquanto a gente não conseguir apresentar uma solução concreta para essa dificuldade que a nossa cidade vive, a nossa região, o nosso estado, enfim, o Brasil inteiro passa por isso, né?
E nesses 8 anos de governo, enquanto prefeito de Franco, você teve aqui no estado sempre o PSDB no governo estadual, mas no governo federal você pegou mudanças. Você pegou um pouquinho do mandato da Dilma ali, um pouquinho do Temer, e no finalzinho do seu mandato você pegou o governo Bolsonaro. Eu queria que você colocasse aqui pra gente, pro pessoal que nos acompanha, qual que é a importância da questão do governo federal e do governo estadual, dessas alianças, dessa interferência dos governos no município. Bom, veja bem, em geral, a maioria das cidades no Brasil, das 5.300 cidades que nós temos, elas são muito dependentes dos governos estadual e federal. Porque no Brasil, 65% do imposto que é arrecadado fica com o governo federal. Uns 25% com os estados, 25%, 23%, e o resto, 10% a 12%, 13%, fica com as prefeituras. E as prefeituras têm um orçamento completamente comprometido pela quantidade de serviços que elas têm que oferecer. Educação, saúde, infraestrutura, coleta de lixo, enfim. Então, o investimento muitas vezes vem de operação de crédito, que são empréstimos que as prefeituras possam fazer, mas para isso tem que ter saúde financeira e aprovação do Senado, quando é dinheiro externo, enfim, ou de repasses voluntários aí dos governos federal e estadual. Eu vivi um momento que o governo federal institucionalizou esses repasses, ou seja, tinham programas específicos dos quais o governo distribuía esse recurso. Por exemplo, você tinha falta de vaga em creche, na maioria das cidades brasileiras você tem ainda. Então o governo federal estabeleceu um financiamento de construção de novas unidades e o financiamento do funcionamento delas, né? Você tinha, por exemplo, que investir em saúde, então você tinha programas específicos. E isso é importante porque você tinha acesso a esses recursos independente do partido que você era afiliado. Portanto, eu nunca tive problema, por exemplo, nos anos que eu fui prefeito com o governador Geraldo Alckmin, que foi governador durante 6 anos do meu mandato, mesmo estando em partidos antagônicos, ou seja, distintos, que disputavam a sociedade. Então a gente se debruçou em fazer bons projetos e buscou, nessa relação federativa de institucionalidade, trazer recursos para as cidades. E tivemos muito êxito. Mas, infelizmente, o que tem acontecido no último período é que essa relação institucional se desfez, né? O que acontece é o seguinte: se você não tem relação com um deputado e se esse deputado não for da base do governo, você não consegue acessar recursos que toda cidade tem direito, né? Então a gente tem enxergado nos últimos anos uma destruição dessa relação de institucionalidade que tinha no Brasil, que estava avançando na direção de horizontalizar serviços públicos em todo o território nacional, porque você tinha ali uma política de Estado e não apenas de governo, né? Então hoje a gente está refém do orçamento secreto. Você não sabe se o dinheiro, dependendo do humor do deputado, o dinheiro não chega na cidade, que eu não acho justo, porque não tem dinheiro que compre, Ronaldo. Não tem dinheiro que compre, por mais importante que seja a obra, né? As decisões que são tomadas em Brasília. Por exemplo, muito do dinheiro que tem chego nas prefeituras foi empobrecendo os aposentados do nosso país. Você tira com uma mão, ou tira com 2 ou com 3 mãos e dá com outra, né? Então eu acho que o orçamento público, e a sociedade moderna vai exigir isso cada vez mais dos políticos, ele tem que ser transparente, né? Até porque, veja bem, uma obra simples, a reforma de uma praça, o asfaltamento de uma rua, enfim, você consegue fazer em poucos meses ou em um ano e tal. Obras complexas, elas ultrapassam o mandato de prefeito e governador. Por exemplo, hoje nós estamos construindo 2 grandes piscinões em Franco da Rocha, que vão ajudar a combater as enchentes lá e também em Caieiras, porque à medida que você retém água lá em cima, você ajuda no combate aqui embaixo. Essas obras começaram a ser desenvolvidas quando a gente contratou o projeto executivo. E isso aconteceu no ano de 2015. Ou seja, nós estamos em 2022 para outra ponta. Nós temos que fazer o projeto executivo, fazer o licenciamento ambiental, depois a prefeitura tem que desapropriar os terrenos, depois o Estado tem que licitar a obra. Portanto, se você não tem essa relação institucional de garantia de que o recurso vai vir, que o investimento vai chegar independentemente de quem vai ser o prefeito e o governador, problemas dessa dimensão não são resolvidos, que é o que está acontecendo hoje no nosso país, né? Você falou sobre a relação institucional e sobre essa questão do último período, do orçamento secreto, de toda essa dificuldade de manter essa relação institucional.
É curioso que o PT foi vitorioso aqui na região do Cimbaju. Você foi o deputado federal mais votado, Maurici, deputado estadual mais votado, Haddad, governador mais votado, e o Lula, governador mais votado. Presidente mais votado. O que espanta, de uma certa forma, essa questão partidária, digamos assim, é que algumas autoridades aqui da região têm declarado apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio. Você acha que é um movimento contraditório, tendo em vista que os nossos representantes estão do lado do PT? Assim, ó, eu vejo o apoio dos prefeitos que estão declarando apoio basicamente ao candidato Tarcísio. Antes eles declararam apoio ao candidato Rodrigo, porque eles acabam sendo refém dessa coisa, né? Você vai contra o governador, o cara não libera recurso, enfim. Isso é uma suposição da cabeça deles, claro, né? Eu vou dizer para você, eu sempre apoiei candidatos na oposição e o recurso nunca me foi negado. É claro que nós estamos falando da época do Geraldo Alckmin, que é um grande estadista, que era governador do estado, né? Esse Tarcísio ninguém conhece ele, ninguém sabe como é que, acho que ninguém conhece ele e ele também não conhece ninguém aqui de São Paulo, então você não sabe como é que o cara vai se comportar. O que teve, obviamente, é o seguinte, logo após o primeiro turno, aqui no estado de São Paulo, o Bolsonaro ganha a eleição e leva os seus candidatos à vitória também no primeiro turno, que é o Astronauta e o Tarcísio de Freitas, né? Então tem um espectro, um sentimento na classe política de que o Tarcísio vai ser o próximo governador. Então está aí os prefeitos e os deputados fazendo essa corrida para ver se garante o recurso. A pergunta que eu me faço é a seguinte: o prefeito que não apoiar o Tarcísio não vai ter recurso? Então eu acho que isso é uma bobagem. Eu posso falar por mim, particularmente, eu me pauto nessa direção, tenho as minhas convicções. Por exemplo, vou dizer para você, o Tarcísio já disse que vai privatizar a Sabesp. Sabe o que significa para a gente? Aumento na conta de água. A maioria das pessoas não estão colocando isso como uma questão vital. E tem que ser colocada em debate eleitoral, nas entrevistas que dá. Agora o candidato, porque ele lidera as pesquisas, não participa de ambientes democráticos como esse, ele não assume compromisso com a população. Então, você fala, o candidato Tarcísio, por exemplo, era contra as câmeras uniformes dos policiais, né? Ele me deu uma entrevista ontem dizendo que está revendo a posição e vai ouvir especialistas que dizem que os homicídios diminuíram, não só da população, mas dos próprios policiais. Ah, mas isso deixa o policial vulnerável ali fora de um debate? Não. A polícia, obviamente, se o confronto for justo, for dentro da lei, a lei assegura que o policial reaja a um estímulo do bandido quando for ameaçado, por exemplo. O que não dá é a polícia achar que os números de homicídios produzidos por ela é uma coisa comum e natural na nossa sociedade. Quanto vale uma vida? Né? Quando isso está mais próximo da gente, a gente sentiu isso na pandemia, né? No começo, quando tinham poucos mortos, não pegou nenhum parente nosso, não pegou nenhum amigo nosso, as pessoas não se preocupavam. Parecia que não era nada. Exatamente. Quando chegou mais perto da casa da gente, todo mundo passou a se preocupar mais. Então, esse debate tem que ser feito com franqueza com a sociedade. Não é porque é uma pessoa que tem uma cor diferente de pele que você, que pertence a uma outra classe econômica social ou de uma outra religião, que a vida dessa pessoa vale menos do que a tua, né? Então, nós estamos hoje no século XXI. Ou seja, a humanidade tem condição, tecnologia, conhecimento para produzir um ambiente nas qual as pessoas possam trabalhar, criar seus filhos com dignidade e proteger a vida. Não pode valer a lei do mais forte nos dias de hoje, nunca pôde, mas hoje em particular não pode valer a lei do mais forte, né? Então eu particularmente não abro mão dos meus princípios, independente se vai perder ou ganhar a eleição, eu tenho por mim, Ronaldo, e olha que eu fui candidato em 2016 à reeleição pelo PT, no momento que as pessoas diziam que o PT ia acabar. Do impeachment da Dilma. Exatamente, eu fui reeleito e fui eleito agora deputado pelo PT. Você pega aqui na cidade de Caieiras, que tem um histórico de que o PT nunca conseguiu eleger um vereador e produziu um resultado. Então eu acho que as pessoas elas produzem o resultado de acordo com aquela conjuntura naquele momento. Então a gente conseguiu apresentar as melhores propostas, as melhores ideias. Agora eu respeito o prefeito que toma opinião com relação ao apoio. Eu só não concordo que apoiar um candidato X ou Y vai garantir recurso. O que vai garantir recurso? É só olhar o programa de governo. O Haddad, por exemplo, propõe um bilhete único metropolitano. Isso dialoga concretamente com as nossas pessoas aqui. Aqui em Caieiras, por exemplo,
Eu vi o prefeito eleito hoje fazendo uma campanha, na época, em 2020, falando da questão do transporte coletivo, que é um problema. As pessoas precisam dessa integração com o trem. Qual é o candidato que está propondo isso? É o Haddad. Ele está dizendo o quanto vai custar, de onde vai tirar, e ele já fez isso na capital. Portanto, não é uma coisa que ele está inventando do nada, né? Então, para mim, é mais vantajoso para a população aqui do Simbaju a eleição do Haddad em função dos compromissos que ele tem assumido agora na campanha eleitoral do que o candidato Tarcísio, que verdadeiramente não assumiu nenhum compromisso com a sociedade, ele tem assumido compromisso com os prefeitos. Mas que tipo de compromisso? De manter convênio? Ora, isso é lei, ele tem que manter o convênio, foi assinado, tem responsabilidade de manter repasse de recursos, ele também é obrigado a fazer isso. E quero lembrar uma coisa, Ronaldo, não tem recurso para grandes obras, grandes e complexas obras sem projeto. Precisa ter projeto, se não tiver projeto, não tem como concretizar essas realizações. A gente viveu isso agora recentemente, na última eleição de governador, o João Dória esteve aqui, prometeu o acesso da Bandeirantes. Sem projeto. Ele ouviu essa sensação da cidade e prometeu um negócio, mas não dedicou 1 milímetro do seu trabalho para a realização desse sonho, né? Que é um sonho, obviamente, uma demanda nossa, e quem sabe que isso é importante é quem pega esse trânsito todo dia para ir para São Paulo, né? Falando nas nossas demandas, você como deputado federal eleito pelos próximos 4 anos do Congresso Nacional em Brasília, claro que o Simbaju vai estar na sua pauta, vai ser uma das suas principais demandas no seu mandato de deputado federal, mas eu gostaria de saber, além do Simbaju, quais outras bandeiras e pautas você pretende defender? Bom, eu quero me dedicar muito a essa questão da economia, de um modo geral. Eu não sou economista, mas entendo que isso é vital. Por exemplo, o nosso pacto federativo, que concentra muito recurso na mão da União. Isso é injusto, porque quem mais presta serviço na ponta são as prefeituras e os governos estaduais. Eu acho que tem que ter uma inversão disso. Isso significa você voltar a ter essa relação institucionalizada, não só para financiar obras independentemente dos prefeitos de partidos que eles pertencem, mas você tem que garantir custeio permanente. Eu vou dizer para você, em Franco da Rocha, quando eu assumi a prefeitura, eu ofereci uma série de serviços para a população, porque o governo federal proporcionava na época o dinheiro para a construção e para a manutenção dos serviços. Era suficiente para garantir 100% do serviço? Não, é claro, a prefeitura sempre tem que ter um pouco, mas as coisas funcionavam. Eu vou dar um exemplo aqui dos Mais Médicos, que foi um programa que foi gerido em 2014, né, no governo da presidente Dilma, 2013, 2014, e eu vou dizer para você, aqui na região, Caieiras, à época, não fez adesão, mas Franco da Rocha, Francisco Morato e Mariporã fizeram adesão. Franco da Rocha chegou a ter 25 médicos. Você tem ideia do que significa 25 médicos trabalhando 8 horas por dia, atendendo a população na periferia? Não é no centro da cidade, é lá no bairro mais carente, no Lago Azul, no caso de Morato, no Jardim Alegria, no Silvia, enfim, nos bairros mais carentes. Isso saltou a qualidade da prestação de serviço na saúde pública. O Bolsonaro assumiu e simplesmente mandou 17 mil médicos cubanos que estavam prestando serviço embora, por uma questão besta ideológica, e não repôs por outros médicos, ou seja, a população hoje está sem médico. Então eu quero também em Brasília enfrentar o interesse dessas corporações. E por que não tem médico hoje suficiente no Brasil? Porque, é claro, o processo de formação médica e de validação dos cursos que são feitos no exterior são muito para proteger o mercado para os próprios médicos, porque é um curso caro de ser feito, são poucos os profissionais que conseguem se formar, e quando tem pouco profissional e muita demanda, o preço desse serviço sobe. Então tem uma proteção clara desse mercado médico aqui na sociedade brasileira. Você sabia, por exemplo, que o Brasil hoje tem 10 mil médicos com formação médica, brasileiros que se formaram em outros países que não conseguem exercer a profissão aqui no Brasil? Então eu acho que nós temos que mudar essa dinâmica. Mas são médicos mal formados. Eu não sei. Esses médicos estavam trabalhando nos Mais Médicos. Você assistiu, ou leu, ou ouviu alguma notícia de algum desses médicos que fez algum abuso ou cometeu algum erro de procedimento na conduta médica deles? Eu não conheço. Então nós já tivemos a experiência de que esses médicos servem para as nossas necessidades,
né? O que a gente precisa é de uma política que enfrente esses interesses. Eu quero estar no parlamento justamente para enfrentar interesses corporativos que cada vez mais isolam as pessoas que mais precisam de ter acesso a recursos públicos no governo federal. Para finalizar, Kiko, a questão da polarização que nós tivemos nos últimos anos. Você acredita que, independente do resultado das eleições presidenciais, essa polarização vai continuar? Você sabe que muita gente fala da polarização como se fosse algo ruim. Eu acho que ter 33 partidos é algo ruim. Você ter poucos partidos, eu acho que fica mais claro quem defende uma posição ideológica, né? O problema da polarização é quando ela não produz política pública, quando ela não produz ideias novas, quando ela não tem criatividade. A polarização que a gente está vivendo hoje é o seguinte: gente que pensa que nós temos que voltar na Idade Média. Pautar, por exemplo, intolerância religiosa na política. Nós separamos a religião da política há mais de 100 anos aqui no Brasil. Porque não tem como discutir fé e decisão política, são duas coisas distintas. Só que chega no período eleitoral, alguns mais mal intencionados, eu diria, inclusive gente que pratica a fé, misturam as bolas para confundir a cabeça do eleitor. Então a polarização, quando ela vem no sentido, na direção de deixar claro qual é a posição do governo no aspecto da economia, de como é que a gente produz mão de obra para o mercado através de políticas de educação, quando a gente produz oferta de mão de obra na área da saúde, enfrentando as corporações, essa polarização é saudável. Porque essa polarização constrói escola, gera emprego, né? Enriquece o país. O que não constrói essa polarização porque o cara não gosta de você por conta da cor da tua pele, né? Ou porque acha que o Brasil não tem uma dívida histórica com a população negra que tem que ser consertada com política de cotas, que se demonstrou nos últimos anos muito eficiente. Porque não só incluiu os negros, mas os alunos cotistas têm um saldo de notas melhores que os não cotistas nas universidades, né? Então o Brasil é um país que tem uma dívida muito grande com o seu povo e precisa de um Estado capaz de oferecer instrumentos de diminuir essa desigualdade social. Agora, a polarização política, obviamente, elegeu hoje uma bancada à direita muito grande no Congresso Nacional, tem uma outra bancada à esquerda no Congresso Nacional e o centro político diminuiu de tamanho, né? Agora, eu penso que a maneira de resolver isso é você ter um projeto nacional. O próximo presidente da República precisa, na minha opinião, oferecer um projeto de união nacional. Dizer o seguinte, a eleição é daqui a 4 anos, mas agora nós precisamos recuperar a nossa indústria, nós precisamos otimizar o nosso agronegócio, nós precisamos produzir, investir na pequena agricultura, porque essa é que coloca comida na nossa mesa. Não precisamos só se preocupar em produzir um agronegócio, que é um produto que a gente nem consome muitas vezes, né? O agronegócio não produz cebola, não produz frango caipira, não produz ovo, produz soja, produz milho, produz cana, né? Então nós precisamos ter um equilíbrio dessa coisa toda. Não podemos produzir 1/4 da comida consumida no mundo e ter gente morrendo de fome aqui no país, né? Então eu acho que o próximo presidente tem que ter essa preocupação, e naquilo que for interesse nacional, eu quero votar junto, eu quero estar junto. Agora, naquilo que significar prosperidade para uma parte da população, em detrimento da miséria de muitos, é isso que nós vamos enfrentar, porque isso não dá para aceitar os dias de hoje. Gostaria de agradecer, Kiko, a sua participação aqui no Conversa Regional. Foi uma honra e um privilégio receber você. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais aqui. Ronaldo, eu que agradeço, fico grato de poder estar aqui com vocês. Quero já que me convidar para outras oportunidades. Acho que ao longo do exercício do mandato é fundamental a gente estabelecer esse canal de comunicação com vocês, com a comunidade, com a audiência que acompanha vocês, e eu posso ter a oportunidade de prestar contas aqui. Então, da minha parte, a gente fez história com essa eleição, mas eu pretendo trabalhar duro e fazer tudo que tiver ao meu alcance para poder não decepcionar a população aqui da região que confiou o voto, que confiou o apoio, porque a gente teve uma votação bastante importante aqui, Ronaldo, na região, mas teve uma votação fora também muito expressiva. E eu tenho certeza que muitos de vocês hoje, que são aqui da nossa região, na hora H telefonaram para o parente que mora no interior, na Baixada Santista, na capital, que contribuiu muito para a gente poder ter essa quantidade de votos histórica
e dar a chance da gente representar aqui a nossa região, a nossa cidade de São Paulo e Brasília. Então, eu queria agradecer de coração essa confiança e dizer que vou trabalhar duro para não faltar com a confiança de vocês aí, tá certo? Obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado, Kiko. Essa é mais uma edição do Conversa Regional, hoje com o deputado federal eleito Kiko Seleguin. Um abraço a todos, muito obrigado.